Eu sou o Amilcar Correia e este é o P24. Moçambique saiu à rua com um sentimento antifrelimo. Sangue nas mãos com as mãos de quem nos explora e nos oferece armas para nos matarmos de borla. Quem usa a latrina não incomoda quem puxa o tuclismo. Puxa saquismo disfarçado de respeito. Quantos tiveram que morrer para o presidente ser eleito? Maputo. Já morreram dezenas de pessoas em Moçambique desde o começo da contestação após os indícios de fraude nas últimas eleições. Esta segunda vaga de protestos, convocada pelo candidato presidencial da oposição, Venâncio Mondlane, teve mais consequências, desta vez nas províncias da Zambésia e de Nampula, onde um posto administrativo foi incendiado em retaliação pela morte de manifestantes. Por outro lado, os protestos terão descido de intensidade em Maputo por cansaço de quem protesta e por necessidade de quem precisa de se sustentar. Há um antes e um depois desta crise pós-eleitoral. Mondlane está a preencher um vazio gerado pelas mortes de Afonso de Lacama, o líder histórico da Renamo, e do rapper Azagaia, cuja música é o som inicial deste P24. A população ficou como que órfã de um Messias e precisa de esperança e de alguém com discurso, diz João Feijó. Este sociólogo e investigador moçambicano considera que a geografia eleitoral mudou em torno de um sentimento antifrelimo. Neste episódio, João Feijó observa que a Frelimo vive numa realidade paralela e que Venâncio Mondlane está a esticar a corda. Qual é a solução? Ninguém sabe. Bem-vindos ao P24. O seu dia começa aqui. Bom dia, João Feijó, obrigado por participar neste P24. No início desta contestação, o governo moçambicano começou por dizer que estava em curso um golpe de Estado, agora tenta passar a ideia de que a contestação é apenas um ato de vandalismo. Há aqui duas dimensões, por um lado um descontentamento político, mas há também um descontentamento social associado. Amilcar, sim, de facto, essa ideia do vandalismo é um conceito que está agora muito em curso. O discurso do governo moçambicano sempre foi de desmoçambicanização, não é? Do protesto social. Antes era o argumento do inimigo, da mão externa. Mais recentemente reciclou-se para esta ideia de moçambicano vândalo ou terrorista urbano, como também se está aí a dizer, mas desmoçambicanizando pela retirada da sua cidadania, não é? Disfarçando essa ausência de cidadania pela acusação de marginalidade, de comportamento marginal. Mas este descontentamento social parece que vem de agora, mas ele não vem de agora. Ele já está a marinar há muito tempo. Havia, no início deste milénio, havia uma série de músicos muito populares, como o Jeremias Nogueira ou o Azagaia, que cantavam músicas em que questionavam o sistema de relações sociais e eram extremamente populares entre os mais jovens, entre a população urbana em geral. Tivemos aqueles motins urbanos de 2008 e 2010, muito parecidos com os atuais. Depois também em 2012 houve entretanto o escândalo das dívidas ocultas, e em todo este processo, à medida que a população ia sentindo o agravamento das condições de vida, foi-se formando este tsunami social, onde agora o Venâncio Mondlane parece como que a surfar em cima da onda, mas onde na verdade ele só está a capitalizar politicamente todo este movimento de descontentamento. Ele apenas está, de alguma forma, a preencher o vazio que tinha sido deixado na liderança da Renamo depois da morte de Dhlakama e depois da morte da Azagaia, em que a população ficou como que órfã do Messias e precisa de esperança e precisa de alguém com um discurso assertivo. Portanto, as eleições são um pretexto para estas manifestações. Venâncio Mondlane está sozinho neste processo? Qual é o posicionamento de outros partidos, nomeadamente da Renamo, por exemplo? Bom, a Renamo, lá está, com a saída do Venâncio ficou refém do líder da Renamo, que é o Suf Momad, que é alguém que está bastante cooptado pelo regime, confortável nas mordomias que recebia como líder da oposição. Costuma-se dizer na brincadeira que a Frelimo controla tudo na sociedade, é o partido Estado-Sociedade e controla também os próprios partidos da oposição, e que Venâncio Mondlane era o primeiro secretário do partido Frelimo na oposição. Então ele até hoje praticamente não se ouviu.
Ontem emergiu o Manuel de Araújo, em virtude da provocação que recebeu nas ruas de Quelimane, onde lhe atiram gás lacrimogéneo, porque ele queria marchar do aeroporto até casa, mas Só para os ouvintes perceberem, estamos a falar do... portanto, ontem houve um incidente em Quelimane, no centro do país, uma cidade onde tradicionalmente é muito da oposição, é governada pela oposição. A província da Zambésia é uma província também muito rebelde, muito anti-Frelimo desde a década de 90, e ontem, portanto, o edil da cidade, chama-se Venâncio, que chama-se Manuel de Araújo, que chegava de uma viagem de avião, foi recebido pela sua comitiva e ele ia fazer uma marcha do aeroporto para casa com cerca de 50 pessoas e foi impedido pela polícia de fazer essa marcha e atiraram gás lacrimogéneo. A população ficou muito furiosa. Tinha sido uma cidade que, não obstante ser bastante contestatária e rebelde, estava muito silenciosa e muito tranquila. E ontem foi alvo de motins populares em Inhações, do outro lado do Rio dos Bons Sinais, que agora chama-se o Rio Quaqua. Houve motins e, inclusivamente, destruição de sedes do Partido Frelimo, da Comissão Nacional de Eleições e linchamento e assassinato de apoiantes do Partido Frelimo. Então, Venâncio, o Manuel de Araújo, provavelmente vai emergir como o futuro candidato a líder da Renamo, mas está tudo ainda em aberto, não sabemos muito bem se eles se vão unir na oposição, se vão unir em torno de Venâncio Mondlane, se vão chamar Venâncio Mondlane para a Renamo. Portanto, o comportamento da oposição ainda é uma incógnita. Esta vaga de protestos não parou a economia, como pretendia Venâncio Mondlane, mas teve aqui um efeito muito rápido de alastramento ao resto do país, não é? Em Maputo isso não aconteceu, aparentemente porque a população estará cansada e é precisar de voltar a trabalhar para se sustentar. Neste quadro, é provável que Mondlane tenha condições para prolongar os protestos? Bom, alguns setores da população de facto mostram desgaste, sobretudo pequenos comerciantes que veem as suas lojas fechadas e impossibilitados de fazer comércio, e esses começam a mostrar alguma desilusão em relação a Venâncio Mondlane. Mas talvez seja preciso notar aqui duas coisas. A primeira é que isto é um movimento espontâneo, não é, de muitos setores da população que estão unidos em torno de um sentimento anti-Frelimo, e que agora são eles que pressionam o Venâncio Mondlane para continuar esta pressão contra a Frelimo. Curiosamente, este sentimento anti-Frelimo, ao gerar este sentimento anti-Frelimo, o partido acabou por dar um grande contributo, de alguma forma, para a unidade nacional. Por exemplo, colocou jovens macuas da costa, do norte de Moçambique, muçulmanos, a referir que estão dispostos a morrer por uma xangana cristão, que é o Venâncio Mondlane do sul do país. Então, há aqui fenómenos curiosos que mostram que a geografia eleitoral mudou em torno deste sentimento anti-Frelimo. Mas, em segundo lugar, é preciso atender também ao comportamento displicente e, de alguma forma, até irresponsável das autoridades policiais, que vêm para as televisões fazer discursos arrogantes e provocatórios, alheios à realidade do país e à mudança deste xadrez. E que cada vez que falam estão a provocar mais ira junto da população. Já morreram mais de 50 pessoas baleadas pela polícia, com balas reais. Existem centenas de feridos por baleamento. E isto cria um sentimento de partido ou do Estado, partido-Estado, contra a população. Depois, é preciso atender também à reação da população contra a polícia, que em forma de vingança, não é, tem disputado uma série de linchamentos. Bom, não sabemos o que é que vai acontecer daqui, não sabemos se em situação extrema muitos destes polícias depois se vão virar contra o governo. Na verdade, existem aqui muitos fatores imprevisíveis. A Frelimo, à partida, estará à espera que os protestos terminem por exaustão e por necessidade e que tudo fique na mesma. Mas há um antes e um depois destas últimas eleições em Moçambique. As coisas nunca mais vão ser as mesmas. Eu também acho que isto aqui é um ponto de viragem.
De qualquer das formas, eu acho que o governo moçambiquino está na estratégia de fuga para a frente. Eu acho que já se estão a organizar e a iniciar contactos com as chancelarias internacionais em busca de alianças e de apoios, na esperança que depois isto com o tempo acalme por desgaste. Bom, eu acho que de facto o Chapo vai tentar de alguma forma estabilizar, criar um governo e primeiro ele vai ter de acomodar os diversos interesses empresariais existentes dentro da Frelimo, estruturados em torno de clãs dentro do partido. Esses interesses empresariais vão sobrevivendo à custa da expropriação do Estado, ao qual acedem e acedem depois aos recursos do Estado a preços simbólicos, portanto, às minas, às licenças de Estamos a exploração. falar de Cabo Delgado e das alegações de que Do os norte do ministros. país em geral, não é só Cabo Delgado, Zambésia, Nampula, Niassa, Tete, né, onde estão muitos minérios, há muitas minas neste país, há muitos interesses em torno de minas e de terras, que esta classe-Estado consegue aceder a preços simbólicos e que depois coloca no mercado a preços especulativos, geralmente em sociedade com o capital internacional, com o qual depois se estabelecem nesta relação rendeira, portanto, oferecendo proteção política em troca de benefícios fiscais e outros tipos de proteções, como aqui se costuma dizer, criando dificuldades para depois se vender facilidade. Portanto, este mau ambiente de negócios acaba por criar estas oportunidades a esta classe que vive no Estado a vender favores, mas isto faz-se à custa da expropriação e fragilização do Estado, com impactos depois no sistema de saúde, de educação, que estão à vista, né? E desta impossibilidade de assistência ao setor familiar e de fazer uma modernização económica do território, tornando-o mais competitivo, mais produtivo, e que depois provoca a transição demográfica. Portanto, este sistema de governação pode ser funcional para a criação de uma oligarquia nacional, né? para esta classe rendeira, mas não é sustentável no futuro. Estas massas de pobres urbanos irá continuar a existir e irá aumentar em número absoluto, precisamente em virtude das elevadas taxas de fecundidade. A próxima governação não vai ser fácil e o próximo presidente, seja ele quem for, vai receber um presente bem envenenado. Portanto, há uma oligarquia dentro da Frelimo que se confunde com o Estado, há um status quo inalterável e, contrariamente ao que diz Graça Machel, a Frelimo não irá pedir desculpa ao povo nem reconhecer os erros do passado. Há alguma saída política para este impasse? Eu não estou a ver uma saída política para este impasse porque as coisas estão-se a radicalizar muito entre as lideranças. A Frelimo ainda não entendeu que não tem o apoio da maioria da população. Acho que eles estão iludidos na ideia dos 70%, ainda vivem numa realidade paralela. Não está no mindset da Frelimo ser humilde para com o povo, pelo contrário. Por outro lado, o Venâncio Mondlane está a esticar a corda, a exigir, como ele costuma dizer, que a Frelimo se vergue perante o povo, se ajoelhe perante o povo, e esta ideia portanto, esta atitude torna impossível, torna muito difícil o diálogo, até porque os discursos são de não falamos com terroristas. Na verdade, o governo pura e simplesmente não negocia, não é? Não há a palavra negociar, não consta no dicionário político moçambicano. O próprio ex-secretário, o secretário-geral da Frelimo, o ex-secretário-geral da Frelimo, Filipe Paunde, veio ao público dizer mesmo isso: a Frelimo dialoga, mas não negocia. Então, com esta atitude política de soma zero, em que nós ganhamos tudo, logo vamos governar tudo, com esta atitude em que não se vê o poder como uma relação, não é? Como uma forma de gerir interesses e de viver nesta sociedade aberta, torna-se depois muito difícil
criar um Moçambique para todos e uma solução política mais sustentável. Até porque a Frelimo está muito habituada a governar em contestação social, usando depois todo o aparelho repressivo. Só que, como dizia hoje o Manel de Araújo, nós já não somos parvos. João, para acabar, são os pobres que estão na rua. Qual é a posição das elites? Que influência que elas poderão ter neste processo? Não, eu não acho que sejam só os pobres que estão na rua. A parte mais visível deste movimento, de facto, é este lumpen urbano que queima os pneus. Portanto, são essas as imagens mais mediáticas que circulam nas redes sociais e nas televisões. Mas há várias elites também que estão na rua. Portanto, há essas ONGs mais ativas que estão a defender os direitos fundamentais das pessoas e a fazer lives, por exemplo, como o CDD. Os advogados estão na rua a dar assistência jurídica. Os indianos, proprietários moçambicanos de descendência indiana, proprietários das lojas, também já marcharam por 2 vezes, também foram baleados e também levaram com gás lacrimogéneo. A própria Associação dos Médicos também já marchou. Depois houve um panelaço aqui no centro da cidade, onde as pessoas com panelas batiam nas varandas com panelas, e foi possível perceber que metade dos apartamentos participava nesse movimento. Isto foi claramente ouvido na Ponta Vermelha, portanto aqui no centro da cidade. Portanto, já não é um movimento lumpen urbano do cariço, das periferias, mas transversal às classes médias da cidade de Cimento, que envolve, portanto, parte dos especialistas, dos funcionários públicos que foram afetados pelas reformas salariais, que não beneficiaram estes especialistas, mas sobretudo as elites, aqueles que estão em cargos de nomeação política e não tanto os especialistas, e que perderam grande parte do poder de compra na sequência das dívidas ocultas. João, obrigado pelas explicações neste episódio do P24. Eu é que agradeço. Um abraço. People often ask me, what for? Is a studio or if it's an office or living compound? I think it over. I think this is a house for itself. Para terminar, o artista chinês Ai Weiwei construiu uma peça arquitetónica em Montemoro Novo que reproduz o seu ateliê de Xangai, demolido pelas autoridades. Estrangeiro, refugiado e viajante, é assim que o ativista chinês se identifica. Ai Weiwei procurou a essência do lugar no Alentejo. Que peça é esta? Diz ele, é uma casa vazia que não serve para nada. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos segunda-feira. Bom fim de semana. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.